Fala pessoal, hoje a gente está passando por aqui para falar sobre um destaque da semana, né? Todo mundo postando em redes sociais, a mídia ganhou aí uma grande repercussão relacionada à situação aí do MC Pose, a sua prisão, né, a sua soltura também ao longo da semana, todo o processo que aconteceu. A frase que ganhou destaque essa semana foi MC não é bandido, e a gente vai entender um pouco sobre isso, por que ele foi preso, como que ele foi solto, os motivos de tudo isso, entender de uma forma breve aí, né, resumida, esse contexto, o que o Brasil está se tornando com tudo isso, as nossas preocupações relacionadas a esse movimento, né? Então chama a vinheta, fica por aí e a gente está junto, vamos lá! Yeah. Então a gente tem aí essa abreviação aí, né, de MC, né, que é o que o Pose do Rodo é, como também, né, outros artistas aí, que foi a frase da semana, MC não é bandido. O que é o MC, né? Uma abreviação aí para a palavra mestre de cerimônia, que é aquela pessoa responsável por interter pessoas num evento, num show. Então, basicamente, essa é a ideia, a profissão aí de muitas pessoas nessa área. Eu quero começar esse vídeo mostrando um vídeo também está sendo alvo aí da investigação, né? De todo esse movimento aí, de apologia ao crime, do que o MC Pose representa, né? Ao Comando Vermelho, qual é a associação que ele tem. Então dá uma olhada, a gente vai fazer uma análise desse vídeo e a gente vai comentar algumas coisas também. E vamos lá, chama aí. General! Tratado General! Segura! Eu acho que ele só lembra do refrão. Eu acho que você não lembra da música toda. Tá mais ou menos assim, ó. Os desse puta tá pegando! Nós ateados! Quem tiver na sua! Mas é relíquia! Preparado, mano! Faz o nosso, porra! Tropa do General! Que eu não ia pegar pesado, que eu não ia cantar proibidão. Mas não tem como, não tem toda essa possibilidade. Como tu preserva a vida no volante e não vai cantar proibidão? Não existe. Eu lembro que tem um vídeo quando eu cantei aqui que geral levantou a mão e fez assim. Aí geral cantou que ficou um bagulho bonitão que foi assim, ó. Depois eu venho com os proibidão. Então a gente já começa o vídeo mostrando aí, né, essa análise aí sobre esse vídeo. Primeira coisa que a gente já percebe aí, né, é o quanto que o MC Pose, como na sua grande maioria dos seus shows, né, ele enaltece, ele exalta a facção criminosa, o Comando Vermelho especificamente. Tanto é que no momento da sua prisão ali, né, ele coloca nos autos ali que se ele pertencia a algum tipo de facção, e uma delas tem lá, né, o ADA, que são uma dos que estão aí, o TCP e o Comando Vermelho, ou se não faz parte de nenhum, ele poderia ter marcado lá também. Não sei se ele foi instruído pelos seus advogados, né, aconselhado a marcar isso por algum tipo de proteção, enfim, né, pelo seu posicionamento. Mas a gente já começa a ver aí nos vídeos, a gente consegue fazer algumas análises disso, né, as músicas, as pessoas que estão ali em volta, a gente vê no fundo do vídeo lá, principalmente nas bases aí, onde as pessoas estão sentadas lá atrás, né, as pessoas estão sentadas, não estão cobertas ali, a quantidade de fuzis ali, ele enaltece isso na música também, no quanto que o poder do tráfico, o poder do Comando Vermelho, diz que desde pequeno é cria, então tem toda essa associação. Então vamos entender uma coisa, além de toda a letra, né, tudo que compõe aí os seus eventos, os seus shows como MC, a gente tem que entender que o MC Pose não está sendo investigado não somente por isso, não é porque ele só é MC, não é porque ele canta músicas que fazem apologia ao tráfico, que enaltece uma facção criminosa, né, uma das maiores, se não a maior, aí no Rio de Janeiro. Mas também um dos autos da investigação é que o MC Pose também está sendo participante aí de um esquema de lavagem de dinheiro. Então, assim, de uma certa forma, os shows, contratação dos seus shows para dentro dessas comunidades que tem um domínio do tráfico de drogas ali, né? Das comunidades onde o Comando Vermelho tem um domínio dessas áreas, né? Então, de uma certa forma, a investigação também está apontando para isso. Então, para a gente não ficar pensando assim, ele está sendo investigado só porque canta música e tal. Cara, para mim já estaria errado, porque se você enaltece algum tipo de
de algo que engrandece o crime, né? De que aponta algo positivo no crime, cara, pra mim já é motivo suficiente para você ser acusado, condenado de alguma coisa, porque se vamos supor aqui, né, que ao invés do MC Pose estar ali enaltecendo o crime, uma outra pessoa tivesse dentro de um show que fosse a favor de matar negro, né, a favor de exterminar algum tipo de etnia, né, ou contra algum tipo de religião. Então, assim, seria crime. Então eu estou tentando entender por que não é crime quando alguém canta algo que enaltece um tipo de facção criminosa. Então esse é um dos primeiros pontos que a gente está analisando aí dentro desse vídeo, né? Porque assim, pra quem é fã, cara, a primeira coisa que não, porque MC não é bandido, MC não sei o que. Rapaz, a sensação que eu tenho é que o título de MC no Brasil tá dando liberdade para as pessoas fazerem e falarem o que querem. A gente está sendo regulamentado aí nas mídias, nas redes sociais. A gente teve aí o caso do Léo Lins, que está sendo preso, foi condenado, se não me engano, a 8 anos de prisão, condenado a pagar uma multa aí de mais de R$1 milhão, né? Porque ele estava fazendo um show, porque ele estava fazendo ali o stand-up no lugar onde as pessoas pagaram para aquilo, e aí por conta das suas declarações, das suas piadas, daquilo que ele falava nos seus shows, foi condenado. Mas aí quando se pega um MC, ele tem o direito de falar o que ele quer, ele tem direito de enaltecer uma facção criminosa, ele tem direito de estar no meio de uma organização, né, que tira a vida das pessoas, que levam pessoas para as drogas, que matam, que rouba, mas ele é MC. Então o fato dele ser MC, ele pode estar em qualquer lugar falando o que ele quiser falar, cantando o que ele quiser. Então, tipo assim, o direito de liberdade para um MC no Brasil, a sensação, a gente teve isso com o Oruan, há um tempo atrás aí, né, o Mauro Oruan e tal, a gente teve isso há um tempo atrás. Então a sensação que eu tô tendo no Brasil, o perigo que está se tornando isso, é dar livre, né, acesso, a liberdade muito maior para quem é MC do que para uma outra pessoa, uma outra categoria de pessoas no Brasil. Então essa é a minha primeira preocupação nesse vídeo, né? Eu começo a ficar pensando que essa questão não se trata nem só da questão do MC Pose específico, do Oruan, de outros MCs, né? Mas eu fico preocupado, é o caminho que isso está tomando, cara. Porque assim, o Brasil, de alguma forma, a sensação que eu estou começando a ter, né? A gente começa a ver isso, é que a nossa lei, né? O sistema, né? Ele está na mão da criminalidade, ele está na mão daquele que faz movimento, daqueles que vão para a beira pra porta do presídio, daquele em que muitas vezes, de alguma forma, a mídia fica do lado por alguma situação, dos movimentos nas redes sociais. Então a gente começa a ver o quanto que essa sensação de impunidade para quem é MC, vamos dizer assim, e para outras categorias também, parece que o errado virou certo, porque a defesa, se movimenta uma defesa a favor de tudo isso e começa a me incomodar. A gente estava falando aqui em casa sobre isso, cara, tá dando medo de tudo isso, tá dando medo da direção que o Brasil tá tomando. Que aí a gente começa a ver uma inversão de valores, né? Porque assim, quem eram os nossos heróis do passado, né? Na minha época, quem era o meu herói? O herói que a gente assistia à televisão era o Superman, vamos colocar um dos exemplos aí, que era o cara que defendia as pessoas, que se importava em salvar vidas, é o cara que sacrificava a si mesmo em prol de uma sociedade, é aquele que estava a favor, né, das leis, né, estava do lado ali da Constituição, né, a sensação de que tinha que fazer aquilo que era certo. E a gente está vendo hoje um movimento em que as pessoas, os jovens, os adolescentes, que estão se tornando os heróis e as referências dessas pessoas. Cara, eu não tenho nada contra a pessoa, né, eu não conheço nem muita história aí do MC Pose, de outros MCs do meio aí artístico e tal, que aí o trap, né, que é uma das do MC Oruan também, o estilo musical ali e tal. Não tem muito conhecimento sobre a pessoa, mas a gente vai vendo quanto que essas personalidades, elas vão de alguma forma assumindo papel na vida da maioria dos jovens adolescentes. É isso que me preocupa. É o herói dessa sociedade hoje, né? A pessoa larga trabalho, cara. Larga o que tá fazendo para ir para a porta de um presídio, para fazer manifestação na rua em prol de uma pessoa que está sendo investigada por um crime. Pô, peraí, vamos lá. Eu gosto do cara, eu gosto até das músicas que ele canta, eu gosto do que ele representa, de como ele ajuda as pessoas. E beleza, você pode gostar de um monte de série de coisas. O que você não pode achar que o cara não pode ter cometido um crime porque ele pertence a um grupo, a um tipo de grupo, né? Seja de MC, seja lá o que for. Aí você vai, defende o cara sem saber a verdade antes mesmo das provas, antes mesmo das investigações. Você só quer que o cara é liberdade pro irmão, liberdade pros amigos, liberdade pra quem for, porque o cara tá sendo... Calma, gente, pé no chão, vamos analisar as coisas com um pouco de sabedoria, vamos analisar as coisas com raciocínio lógico. As pessoas estão perdendo o raciocínio lógico em prol de uma causa que você defende com o ex-idente, mesmo o cara estando errado ou não. Esse é o medo que a gente... Como que o Brasil está sendo visto com tudo isso lá fora? As pessoas devem olhar para o Brasil e falar, cara, que bagunça é aquela lá, cara? E isso não implica somente por conta da gente, do que a gente acha. Isso como sociedade é algo muito ruim.
porque isso vai, de uma certa forma, isso vai implicar em diversas áreas da nossa vida, da nossa cultura, o que está se tornando a nossa cultura, religião, de tudo, de economia, tudo isso, cara, vai lá para baixo. Quem é que vem aqui investir no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde deveria ser um cartão postal, aí onde as pessoas deveriam sentir vontade de vir conhecer, é um lugar bonito e tal, com a forma em que a gente mesmo trata o nosso estado, sabe? A gente enaltece o crime, a gente está o tempo inteiro condenando o que está certo e exaltando e defendendo o que está errado. Cara, de verdade, isso pra mim tá sendo muito perigoso, cara. Eu tenho me preocupado muito com isso. Aí a gente fica com essa sensação no Brasil, que aqui no Brasil a gente tem 2 pesos, 2 medidas, né? O ditado popular, né, que a gente costuma dizer isso com muita frequência, é que é uma grande verdade, porque a gente vê situações como essa, a gente vê pessoas sendo presas, condenadas por motivos muito menores, e de quando é alguém que a gente não gosta, quando é alguém que a gente de alguma forma é contra aquilo que a pessoa representa, a gente vai condenar. E às vezes não é algo nem tão grave assim, mas é porque a pessoa não é alguém que você gosta. Aí você fala assim, não, tem que ser preso, é criminoso, tá envolvido com alguma coisa, tá ligado lá. A gente tem aí alguns movimentos que aconteceram, né, no outro ano, de pessoas que estão presas até hoje porque estavam indo no lugar errado na hora errada. Não estão envolvidos com tráfico, estão envolvidos com crime, mas estavam no lugar errado. E aí as pessoas dizem, não, mas aí tem que ficar preso. Então quando a gente tem todo esse movimento, tem pessoas lá do movimento que teve lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que também são pais, e muita gente fala assim, mas o cara, alguns conhecidos falam, não, o cara tem família, o cara tem mulher, o cara tem filho, tem que ver como é que ele trata o filho dele. Cara, indiferente disso, cara, indiferente de você tratar bem a sua família, se você tá ligado com alguma coisa que seja criminosa, se você tem alguma participação, você tem que responder por isso. O problema é que a sociedade, ela compra barulho, né? Ela compra brigas, defende um lado simplesmente por gostar e ignora outras coisas. A gente tem uma declaração final aqui do relatório do habeas corpus. Cara, isso aqui pra mim é o cúmulo do absurdo. Apesar de ter algo aqui que eu concorde, entre aspas, de alguma forma, né? Eu vou dizer por quê. Mas isso aqui pra mim é uma clara declaração de você dizer assim, rapaz, tem gente fazendo, sabe aquela defesa que você faz, fala assim, tem gente pior que eu, e aí tá solto? Olha só isso aqui, vamos lá. Um registro final que eu lembro que você também tá dizendo assim, resista-se na oportunidade, tá dizendo assim, agora, aproveitando a oportunidade que eu já tô falando aqui, né, do que eu tô declarando, que aqueles que levam fortunas do INSS, teve até uma declaração aí do MC Daniel, se eu não estou enganado, em que ele falou isso, né? Ele falou assim, parece até que o MC Pose foi quem roubou dinheiro do INSS, dos idosos e tal, beleza. Aí aqui o advogado, né, ele aproveita o habeas corpus também para fazer essa nova declaração. Que levam fortunas do INSS contra idosos, ficam tranquilos, por nada acontecer. E ao mesmo tempo, prende-se um jovem, né, defesa do jovem, prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando o seu pão de cada dia, podendo responder a investigação e processo criminal em liberdade. Tais extremos não combinam, ele coloca no final, né? Tais extremos não combinam. O que ele está dizendo aqui, gente? É dizer assim, rapaz, e essa é uma parte em que eu disse que eu concordo em termos, mas discordo de uma forma abrangente geral, né? Porque ele está falando sobre a questão das pessoas que foram acusadas, né? Outra situação aí com o INSS, pessoas que estão sendo investigadas por conta desse rombo aí que já começou, né, a se falar novamente de crimes, né, de corrupção. E aí ele fala assim, essas pessoas que cometeram crime de corrupção estão soltas, respondendo em liberdade, enquanto o meu cliente, que é um jovem que só está ganhando a vida cantando, está preso. E aí eu fiquei pensando, falei assim, rapaz, essa é uma justificativa que a gente tem que acabar no Brasil, né? Porque essa sensação aqui de deixar solto as pessoas do colarinho branco, que é muito tempo aí, né? Esse é que é o grande problema, isso te dá margem, cara, para esse tipo de declaração em um habeas corpus, cara. Entendeu? Esse que é o problema aqui, porque assim, realmente, cara, o certo seria toda essa corja, todo mundo que cometeu crime, responder, estar preso. Não é você falar assim, porque fulano tá solto e tá respondendo uma coisa, né, entre aspas, na visão daqui de quem declara pior, né? Pra mim é tudo igual, pra mim crime é crime, independente se é grande, se é pequeno, se é com A, se é com B, se é de uma forma, se é de outra. Se é contra a lei, é crime, tem que estar preso. Pra mim essa deveria ser a regra do jogo, né? Não deveria ser assim, porque fulano usa uma camisa branca, não deveria ter justificativa pra um responder liberdade e o outro responder cometeu crime, tá sendo investigado, preso. Que aí a gente não tem uma janela, não tem uma abrangente pra gente ter esse tipo de coisa acontecendo. Então, essa é uma declaração aí final do habeas corpus. Isso me preocupa porque realmente o Brasil está virando uma grande bagunça, né? A gente está enfrentando aí esse movimento de que toda vez que alguém é preso, de que algum MC ou de que alguém que a mídia gosta é preso. A gente viu o caso da Deolane, foi uma das coisas lá há um tempo atrás. A Deolane foi presa, foi aquele montaréu de gente lá pra frente ficar fazendo porque solta Deolane, não sei o que. Foi, cara, gente, onde a gente vai parar desse jeito?
toda vez que prender alguém que a gente gosta, a gente não vai esperar, a gente vai querer ir lá à defesa, a gente vai ignorar, né, todos os fatos, vai ignorar a investigação, a gente vai fazer movimentos de fechar rua, de tacar fogo em ponte, de fazer... Cara, isso tem que acabar, cara. O Brasil tem que assumir as rédeas. O Brasil tem que tomar o controle do país. A gente tá deixando o controle. Essas coisas que vão enfraquecendo a lei, vão afrouxando algumas coisas para um. E, cara, isso acaba se tornando uma regra para todos. A única pessoa que acaba respondendo no Brasil, infelizmente, é o pobre. É o cara que não tem condições de ter um bom advogado, de que não tem um movimento, de que não tá na mídia. Esses são o tipo de pessoas que, uma vez respondendo, seja lá o tamanho do seu crime, seja um grande ou um pequeno, ele vai ficar preso. Mas um cara que tá na mídia e que as pessoas idolatram, uma pessoa que acham que é uma grande referência, que é o herói, que é o exemplo de muita gente, vai acontecer esse tipo de coisa. Vamos aguardar aí os próximos episódios, que isso ainda não acabou, tá? Vamos lembrar que o MC Pose tá solto, tá? Aí, né, com essa questão do habeas corpus, foi concedido para ele a responder toda essa questão aí, liberdade, é que não representa, né, segundo o advogado, não representa nenhum risco para as investigações. Então, nesse momento, ele tá aí solto, né, com algumas restrições, né, mas vamos esperar para ver o que ainda vai dar. Eu não tô aqui para dizer que ele é culpado, que ele é inocente, quem sou eu, não tenho ainda nenhum tipo de coisa. Eu estou trazendo aqui a minha preocupação relacionada a isso, porque hoje é ele, amanhã vai ser o outro, aí vai ser o outro, vai ser outro. Ninguém nunca mais vai ser preso no Brasil, se for MC, ou se estiver aí na mídia, se estiver como herói, e se tiver defensores. Isso precisa acabar, gente. A gente precisa se tornar um país sério, a gente precisa ter um pouco mais de credibilidade, tanto aqui dentro, como a nossa visão lá fora. O mundo está olhando pra gente aqui hoje, acho que eles estão rindo da nossa cara, sabe? De tudo que a gente vê, de tudo que a gente está vivendo. A forma que o Brasil tá, né? A sensação de impunidade, tanto nessa questão como em outras coisas. Acho que a gente está virando chacota, já não basta aí, né? Em outras situações, no esporte, a gente está vivendo um grande problema. Mas as leis, que é o que mais me preocupa, a nossa sociedade. Tem muita gente preocupada aí com futebol, o pessoal, como é que o pessoal vive? Eu estou muito mais preocupado de como é que é a nossa visão aqui, a nossa seriedade representada, né, para os países lá fora, e de como que a gente vai viver aqui dentro, se isso vai piorar ao longo do tempo. Tem muita preocupação com as crianças que estão crescendo agora, vendo tudo isso acontecer, de como vai estar quando eles estiverem jovens e adultos, como que vai ser essa sociedade. Então fica aqui a minha observação sobre todo esse contexto, né, da situação aí do MC Pose. Repetindo, não se trata só do MC Pose essa questão, tá muito mais profundo isso, se trata do nosso momento, né, de como o nosso país está de verdade. Então um grande abraço, até o próximo vídeo. E se você gostou, comenta o que você acha disso tudo também, se acha que eu tô errado, se acha que eu tô viajando, se o cara tá certo, não importa, coloca a sua opinião, comentem. Né, se você gostou, se gosta de conteúdos como esse, continue nos seguindo aqui, acompanhando nossos vídeos. A gente vai trazer sempre por aqui alguma coisa relevante pra gente discutir algum tema. E é isso. Fui. Valeu.